Queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 17. Por favor. Esse é um texto maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 17. Esse é um texto bem extenso e, mais uma vez, eu vou ler um versículo apenas, mas eu vou expor todo esse capítulo. Eu quero ler com vocês o versículo 15, mas por favor mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Depois nós vamos expor todo o texto. É muito importante as lições daqui. Versículo 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Pai Celestial, nós estamos aqui nessa noite, graças pelo louvor, pelas orações, por cada um que o Senhor trouxe aqui. Que esse seja um tempo de graça para nós. Que o Senhor mais uma vez abra os nossos ouvidos, nosso coração, para que ouçamos o Senhor e saiamos daqui renovados, bem transformados ao ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te louvar por essa noite, por esse culto, por estarmos aqui. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, para mim, essa é a oração mais magnífica feita na terra, registrada em toda a Escritura. Que privilégio enorme para nós ouvir Deus o Filho conversar com Deus o Pai. Aqui nos curvamos para ouvir os profundos desejos do Deus Filho antes de caminhar para a cruz. Irmãos, nós vamos sintetizar o capítulo 17. Jesus faz 4 petições em 4 áreas aqui: salvação, segurança, santidade e unidade. João 17 está dividido nesses 4 pilares: salvação, segurança, santidade e unidade. Vamos ver os 4, não muito corrido, eu espero, mas com um pouco de tempo. A primeira lição que nós vamos ver aqui que Jesus fala é sobre a salvação. Jesus destaca aqui em João 17 4 verdades gloriosas acerca da salvação nessa primeira parte de sua oração. E a primeira delas está no versículo 1, que não lemos. Há aqui o instrumento da salvação. E qual é o instrumento? A cruz de Cristo. Nós vamos ver que há 3 lições, há 3 aspectos da cruz que Jesus nos mostra aqui no versículo 1. E a primeira é: a sua hora tinha chegado. Olha o versículo 1. Pai, é chegada a hora. Irmãos, o nascimento, a vida e a morte de Cristo não foram um acidente, mas faziam parte de sua agenda traçada desde a eternidade. Muitas vezes nos evangelhos, Jesus disse que sua hora não tinha chegado, mas agora a hora de ir para a cruz já havia chegado. E ele iria para a cruz não como um derrotado, muito pelo contrário, ele ia como um rei caminhando para o trono. Ele ia como um rei que caminhava para o seu trono. A hora havia chegado. Segundo, diz o versículo 1 ainda que a cruz é um instrumento de glória para o Pai. Ele diz assim: glorifica a teu Filho. Irmãos, qual era a prioridade de Jesus na terra? Glorificar o Pai. Essa era a prioridade dele aqui. A sua crucificação trouxe glória ao Pai. Jesus veio para glorificar o Pai em primeira instância. Ele diz isso aqui: glorifica teu Filho. A cruz glorificou a sabedoria, a fidelidade, a santidade e o amor do Pai. Terceiro, a cruz é um instrumento também da glória para o Filho. Olha o versículo 1.
para que o Filho te glorifique a ti. Irmãos, isso é maravilhoso, preste atenção, senão você passa, é muito profundo o negócio. Ele diz agora, para que o Filho te glorifique a ti. Diz o obrigada, querida, você é muito bonita, viu? Pois eu vou pegar seu telefone, tá? Pois eu edito aqui, eu dou uma cortada lá. A cruz glorificou sua compaixão, sua paciência e o seu poder em dar a vida por nós, dispondo-se a sofrer por nós, fazendo-se pecado por nós, maldição por nós, para comprar-nos com seu sangue. Por isso que o instrumento da salvação que Jesus começa é a cruz de Cristo. Segunda verdade que eu aprendo aqui agora é a essência da salvação. Duas verdades são enfatizadas aqui por Jesus na essência da salvação. A primeira está no versículo 2. Isso aqui é tão glorioso, gente. Jesus recebeu a autoridade para dar a vida eterna. Olha o 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Notem, a vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Todo o que crê, como diz João 3,16, tem a vida eterna. E a vida eterna, ela não está fora de Cristo, mas nele. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12 diz que não há outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. E qual é esse nome? Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que lindo a linguagem de Paulo, Jesus Cristo, homem. Segundo, diz o versículo 3 sobre a essência da salvação, que a vida eterna é conhecer o único Deus. Olha o 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, a vida eterna consiste em conhecer. Conhecer quem? Jesus. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas um relacionamento íntimo. Quanto mais intimidade com Ele eu tenho, mais eu conheço, mais eu conheço, mais eu conheço. A vida eterna não é um prêmio das obras, mas uma comunhão profunda com Jesus por toda a eternidade. Sabe o que eu e você faz aqui, tendo comunhão com Jesus? Isso é um prelúdio do que está por vir. Sabe o que nós faremos depois de 1 bilhão de anos na eternidade? Conhecendo a Deus. Toda a eternidade nós conheceremos Deus. Então a nossa intimidade com Ele aqui, para nós não é um peso, é conhecer o Filho, Jesus. Essa aqui é a essência da salvação. Terceiro lugar, agora Jesus nos fala sobre a consumação da salvação. Olha o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amado, a salvação é uma obra consumada. Ela já foi consumada. A salvação não é um caminho que abrimos da terra ao céu, mas um caminho que Deus abriu do céu à terra. A salvação foi uma obra que o Pai confiou ao Filho, e Ele veio e a terminou. Ele terminou. Temos a salvação
em nós, pela obediência de Jesus e pelo seu sacrifício vicário. Por isso que ele dá aquele brado lá na cruz, em João 19:30, que nós conhecemos: tetelestai, está consumado, está pago, a dívida deles com a lei está quites, eu paguei na cruz, está consumado. Não resta mais nada a fazer. Jesus fez tudo. Tudo que era necessário fazer, o Filho de Deus fez. Quarto lugar, agora Jesus fala sobre a recompensa da salvação. Olha o versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, que coisa profunda. Jesus pede aqui ao Pai para reassumir a mesma glória que ele tinha antes de sua encarnação. Olha o que o Filho pede. Sabe aquela glória antes de tudo existir? Me dê. Me dê. Cristo veio do céu, onde desfrutou de uma glória inefável, como Pai, desde toda a eternidade. Abriu mão de sua majestade, ele se esvaziou, ele se humilhou, a ponto de ser chamado apenas de filho do carpinteiro. Mas agora, ele volta ao céu, onde retoma o seu posto de glória, de honra e de majestade. A recompensa da salvação é essa: de quando Jesus vir a nos buscar, teremos o mesmo corpo de glória que ele. Essa é a salvação. Há uma segunda verdade que Jesus traz agora, é a segurança. Jesus destaca 3 coisas, preste atenção aqui. A primeira está em vários versículos, mas a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Isso aqui é bem interessante. Acompanhe o versículo 2 comigo. 2, Jesus diz assim: a todos que lhe deste. Versículo 6, eram teus, tu nos confiaste. Versículo 9, mas por aqueles que me deste. Versículo 11, lá no final: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Pelo Pai. Jesus não foi apenas o presente de Deus para a igreja foi o presente do Pai para Jesus. A igreja foi lhe dada pelo Pai. Irmãos, não fomos nós quem aceitamos Jesus, Ele nos aceitou de volta. Ele, não fomos nós quem encontramos Deus, Ele nos encontrou, foi Ele. Não fomos nós que inicialmente amamos a Deus. Diz 1 João 4,8, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É Ele quem nos salva, quem nos conduz e quem nos leva ao céu. Nós estamos seguros porque Ele nos amou e Ele continua nos conduzindo até o céu. Louvado seja Deus por isso. Segundo, a nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. Olha o versículo 12.
Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, esse é Judas. Irmãos, toda a segurança que temos é baseada não no que temos, mas em Cristo. Ele nos guarda. Ele nos guarda. João 10:11 diz que Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Agora pergunta para nós: se Jesus pôde guardar e proteger os discípulos no seu corpo de humilhação, já imaginaram vocês no seu corpo de glória? Nenhum se perdeu, nenhum se foi. Ele pôde guardar os seus discípulos enquanto viveu na terra, quanto mais agora, entronizado à destra de Deus em seu trono celestial. Ele nos guarda, Ele guarda você e a mim, Ele nos guarda. Terceiro, a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Irmãos, olha o versículo 9, rapidamente, 9. É por eles que eu vos rogo. 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Rogou. Versículo 15, olha o que ele faz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. 20, acompanhe, versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Cristo fez 2 pedidos a favor dos discípulos, e fez por nós, porque esse versículo 20 somos nós. Nós cremos depois, pela palavra que nos foi pregada. Depois, esses somos nós. E olha o que Jesus roga. Primeiro, que eles fossem guardados do mundo. Olha o 14: eles têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Amado, o mundo é um sistema que se opõe a Deus, e Jesus pede que eles fossem guardados para não serem tragados pelo mundo. Então a oração do Filho que está à destra do Pai, e é o nosso primeiro intercessor, é: Pai, guarda-os do mundo. E Deus tem nos guardado. Segundo, que eles fossem guardados do maligno. Olha o versículo 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. O mal aqui seria muito bem traduzido por maligno, como na oração de Jesus em Mateus 6,13: mas livrai-os do mal. Livra-os do mal. Irmãos, o mal é real, é muito real. 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. 1 Pedro 5,8 diz que o mal, que é o diabo, anda em nosso derredor, procurando alguém que possa devorar, para tragar. 2 Coríntios 2,11, Paulo diz que nós não ignoramos os seus desígnios. Não ignoramos. Ele existe. Ele está por aí procurando alguém para devorar, para tragar. Terceiro, Jesus agora vai falar sobre algo importantíssimo. Primeiro, salvação. Segundo, que nós falamos em segundo lugar, segurança. Jesus vai falar o que agora? Santidade. Queridos, preste atenção em algo aqui.
Pastor Eloy falou bastante hoje sobre santidade de manhã. A nossa entrada no céu será inteiramente pela graça e não por obras. Sim. Mas o céu em si mesmo não será para nós deleitoso sem um caráter santo. Não. Somente o sangue de Cristo nos capacita a entrar no céu, mas somente pela santidade, ou a santidade nos capacita a regozijar-nos nele. Sem santidade aqui, não há céu. Não há. Impossível. Por isso que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém. A respeito de santidade, Jesus nos traz 2 pontos importantes aqui. Primeiro, está no versículo 8, 14 e 17. Somos santificados pela palavra. O versículo 8 diz que Jesus nos transmitiu a palavra. O versículo 14, ele nos deu a palavra. E o versículo 17, somos santificados pela palavra. Irmãos, isso é algo glorioso. Era para vocês ser dado um glória tão forte, mas tudo bem, vamos prosseguir. A palavra de Deus é dádiva de Deus para nós. A palavra de Deus é dádiva de Deus para você e para mim. Sua origem não é terrena, é divina. É uma dádiva preciosa do céu para nós. A palavra é a verdade, não apenas contém a verdade. A verdade é instrumento para a nossa santificação segundo Jesus. Irmãos, não há crescimento sem conhecimento. Eu vou repetir, para fazermos sinapse. Não há crescimento sem conhecimento. Do que? Palavra. Palavra. D. Wright Moody escreveu na capa da sua Bíblia algo bem interessante. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. A Escritura afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Escritura. Ponto. Ou um ou outro. Jesus já havia ensinado aos discípulos em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem ensinado. Irmãos, somos santificados manhã após manhã pela palavra de Deus, pela Escritura. É por ela. A palavra é arma de vitória, sendo assim. Segundo, preste atenção agora. Somos santificados pelo correto conhecimento ou relacionamento com o mundo. Vou repetir. Somos santificados pelo correto relacionamento com o mundo. As 5 verdades aqui. Aguça. A primeira: não somos do mundo. Olha o versículo 14. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nascemos do alto, de cima, do Espírito. Nós não nascemos da terra, nós nascemos do alto. Por isso que Jesus disse em João 15:19: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Nós não somos daqui.
Os discípulos foram dados pelo Pai a Cristo, procedentes do mundo, mas eles não são do mundo, apesar de continuarem no mundo, a não serem imediatamente tirados dele. Estamos aqui, mas não somos daqui. Temos uma nova natureza, e essa nova natureza que temos geme por ver a Cristo e por estar com Ele. Não somos do mundo. Segundo, somos odiados pelo mundo. Olha o versículo 14. Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. João 15:18, Jesus diz assim: quem se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Algumas pessoas não entendem isso. Jesus disse em João 15:18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. A mim. O mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. A Cristo. Irmãos, por isso eu tenho muito medo de pessoas que dão bem com todas. Eu tenho medo desse negócio. Eu tenho muito medo disso. Eu não estou falando para você ser um mini demônio e afastarem as pessoas de você. Eu não sei se você conhece aquele tipo de gente. Olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Não estou falando desse tipo de gente. Aliás, não faça isso. Seja doce. As suas palavras precisam ser temperadas com sal. Eu estou dizendo de um certo tipo de gente que ele se dá bem com todo mundo, mundo e igreja. Tem problema? É óbvio que tem problema. É óbvio. Não somos daqui, somos odiados pelo mundo. Terceiro, somos chamados do mundo. Olha o versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, Jesus se separou para salvar os discípulos, e agora nos devemos santificar para Ele. Entenderam isso aqui? Ele se separou por nós, e agora nós devemos nos separar para Ele, para a obra dEle, para o agrado dEle. A palavra santificar aqui é separar. Agora, essa separação não é geográfica, mas moral e espiritual. Moral e espiritual. Nós somos separados. Nós estamos aqui com os pés aqui, mas daqui para cima já está no céu. É mais ou menos assim. A nossa cabeça está lá, tudo está lá, pensamos nele. Então os pés estão aqui por enquanto, mas daqui para cima está nele, vive para ele. Quarto, estamos no mundo, mas somos guardados do mundo. Olha o versículo 11. Pai, guarda-os em teu nome, que me deste. Guarda-os em teu nome. Versículo 15, ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Amado, preste atenção em algo aqui, por favor, não esquece isso não. Algumas pessoas pensam assim: santidade não equivale a isolamento. Não é isolar-se entre quatro paredes e perder o contato com as outras pessoas. Não, isso não é santidade. Eu e você precisamos influenciar. Mateus 5, 13 e 14, Jesus diz que nós somos sal e luz. Luz influencia, e o sal dá sabor, dá gosto, influencia.
Precisamos influenciar. Paulo diz em 2 Coríntios 2,15 que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para esses é cheiro de vida para a vida, para aqueles é cheiro de morte para a morte. Influenciar pessoas. 2 Coríntios 3,2, Paulo diz que nós somos cartas. Carta é lida, carta precisa ser lida, ela precisa estar em lugares para que outros leiam. Somos cartas lidas pelo mundo. Precisamos influenciar. O objetivo da fé cristã jamais foi apartar o ser humano da vida, mas capacitá-lo a enfrentá-la vitoriosamente. Eu e você somos capacitados a ir pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quinto, somos enviados de volta ao mundo. Olha o 18. Ei, Jesus, olha o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Queridos, eu escrevi isso há pouco, preste atenção. Nós declaramos e recomendamos a fé à medida que saímos e penetramos na dúvida dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores e na solidão daqueles que perderam o rumo. Ou seja, vão e influencie quem estiver ao seu redor de Jesus. Pedro, sabe o que Jesus diz para você? Influencie todos ao seu redor. Laís, você no trabalho, influencie todos ao seu redor. Irmã Dalcimar, todos lá no escritório. Influencie de Jesus, não pela força que há em ti, mas pelo Espírito Santo que habita em ti. Quarto lugar, salvação. Segurança. Nele estamos salvos. Nele temos segurança que uma casa com muros e cerca elétrica pode não nos dar. Terceiro, nele somos santos. E quarto, unidade. Que coisa maravilhosa. Jesus fala de uma unidade aqui que você não pode confundir. A unidade que Jesus está falando aqui não é de organização e nem de unidade denominacional. Não é essa unidade. Muito menos Jesus está falando sobre ecumenismo. Ele não está falando desse tipo de unidade, porque não existe unidade fora da verdade. Não existe. Que unidade Jesus está falando aqui? Vai nos falar com detalhes. Jesus está pedindo que os seus discípulos sejam constantes na posição deles contra o mundo. Sejam tenham a mesma posição em relação ao mundo. Em outras palavras, Jesus vai dizer: permaneçam sempre unidos em amor e na defesa da verdade. Essa é a união de João 17. Se não, vejamos. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui demais, rapaz. Vocês estão tão quietinhos, mas não tem problema não. Eu não me preocupo com grito não. Jesus nos dá 4 razões para a igreja buscar a unidade. A primeira está nos versículos 11 e 20. Porque Jesus pediu isso ao Pai. Olha o 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Olha agora o versículo 20.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles a quem crerem em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam todos um. 22, para que sejam um, como nós o somos. Irmão, Jesus tem uma só igreja, um só rebanho e uma só noiva. Um só. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo de sua oração e a expressa vontade do Pai. Sejam um em relação ao mundo e em relação à minha palavra. Um. A unidade que Jesus pede para a igreja tem como origem a unidade do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Quem pediu? O Pai. Sejam um. Segundo, porque a igreja deve buscar a unidade? Por causa da nossa origem espiritual. Olha o 21, a segunda parte. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Rapaz, que coisa. Olha o que Jesus diz: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmãos, se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, não podemos ser desunidos. Não. Eu acho maravilhoso em Jesus, e eu me deleito ao ler a Escritura e escrever essas coisas todas, porque não há desarmonia entre o Pai e o Filho. Não há. Nunca houve tensão e nem conflito entre a vontade do Pai e do Filho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, e se somos co-participantes da natureza divina, e se Jesus é o nosso Senhor, não podemos viver brigando uns com os outros. Impossível. Paulo diz em Filipenses 2, 1 e 2, que nossa origem espiritual nos compele a buscar a unidade, e não há separação. Unidade. Terceira razão para a igreja buscar unidade é por causa de sua missão no mundo. Olha o 21 e o 23. Qual é a nossa missão? Preste atenção aí no 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. 23, lá no meio. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos. Isso aqui é tão sério. Se o mundo enxergar amor e harmonia nos cristãos, crerá que Deus é amor. Agora, a antítese é verdadeira. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará imediatamente a mensagem do Evangelho. Vocês estão entendendo por que muitos têm rejeitado o Evangelho? Porque falamos aquilo que não vivemos. Não há evangelização eficaz sem unidade da igreja. É impossível. Como os jovens vão sair para evangelizar se não conversam todos? Já pensou nisso? Como eu e o pastor Claudemir sairemos para evangelizar, pastor Claudemir, Londrina, se eu vivo em pé de guerra com o pastor? Como assim? Irmãos, isso é muito sério. Por isso que Jesus diz em João 13:35 que o testemunho da igreja é a comunhão entre os irmãos
e o amor com que se amam. Jesus diz: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Quarto, e eu termino. Por que a igreja deve buscar a unidade? Por causa do nosso destino eterno. Olha como Jesus termina o texto, 24 até o 26, eu vou ler. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Meu Deus, irmãos, isso é muito profundo. Vocês viram como Jesus termina, a fim de que o amor que me amaste esteja neles e neles eu esteja. Jesus pede ao Pai, nos versículos 24 e 25, que os discípulos vejam sua glória e estejam com Ele no céu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: nós só veremos a glória de Deus no céu, não na terra. É lá. Ninguém viu a face de Deus e viveu. Veremos lá. Lá veremos face a face o nosso Criador. Lá veremos a glória de Deus, pastor Claudemir, em toda a sua totalidade. Irmãos, alguns irmãos acham que viu a glória de Deus quando o Espírito Santo vem e coloca alguns ao chão. Irmãos, isso são gotas. São gotas do que Deus pode fazer. Deus tomar alguém aqui, tocar outro alguém, o outro alguém ser curado, isso são manifestações. Mas a glória de Deus na sua totalidade, ela só será vista no céu. Jesus pede que eles vejam. Agora, eu fiz essa pergunta e eu quero fazer para vocês. Já estou acabando. Se estaremos no céu, se moraremos no céu por toda a eternidade, como podemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui? Irmãos, como? Como assim? Se eu digo que eu sou cidadão do céu, eu morarei no céu, como eu não consigo viver com outro cidadão do céu aqui na terra? Pergunta, tempo. Isso é sério, é muito sério. Precisamos aprender a viver como família de Deus desde já, porque passaremos juntos toda a eternidade. Eu preciso me dar bem com todos vocês que estão aqui, porque se eu tiver problema com algum de vocês, eu tenho um problema. Se você que está aqui no templo essa noite não se der bem com todos os que estão sentados aqui na cadeira, você tem um problema sério. Seríssimo. Agora, essa parte da oração de Jesus é cheia de doçura e de conforto indizível. Sabe por quê, irmãos? Nós não vemos Cristo agora, nós lemos sobre Ele, ouvimos sobre Ele, cremos nele e descansamos a nossa alma nele. Sim, contudo, de Jesus, em breve, estaremos com Ele.
Nós lemos sobre Ele, nós cremos nele, descansamos nele, mas estaremos com Ele de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Não haverá fim o tempo que estaremos com Jesus. Por isso que 1 João 3:2, João diz: amados, hoje somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu verei face a face o amado da minha alma, face a face. Por isso Paulo termina o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, lá no versículo 17 e 18, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o nosso tempo aqui é breve. Não crie raízes aqui. Isso tudo passa. Como tivemos a notícia da Daisy, que estava numa rede deitada e não abriu mais os olhos. Então Jesus diz: daqui a pouco vocês verão o Pai face a face, face a face. Nele temos salvação, nele temos segurança, nele podemos e devemos viver em santidade, e nele somos um.